I still have a dream. Trabalhadores do campo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Fala, ouvintes sintonizados no Pod História. Meu nome é João Marcos, apresentador e criador do Pod História. Então sejam bem-vindos a mais um episódio. O tema do Pod História de hoje é sobre a Guerra do Paraguai. Para quem não sabe, essa guerra, a Guerra do Paraguai, foi travada entre os anos de 1864 e 1870. A Tríplice Aliança, formada pelo Brasil, Uruguai e Argentina, enfrentaram o exército paraguaio por mais de 5 anos, deixando centenas de milhares de mortos. Mas por que essa guerra aconteceu? Quem esteve envolvido no conflito? Por que o Brasil, Argentina e Uruguai se juntaram para guerrear contra o Paraguai? Essa e outras perguntas serão respondidas pelo historiador Victor Isaacson, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em História Militar, e é o convidado do Pod História de hoje. Professor, primeiramente, seja muito bem-vindo, ao Pod História, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Antes de começarmos a conversa, o senhor pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Bom, eu sou professor de História da UFRJ, eu fui professor da Rede Pública do Estado do Rio, fui professor da Universidade Federal de São João del Rei, e há uns 20 anos que eu sou professor da UFRJ, por enquanto esse é o meu destino, né? Estamos aqui. E eu trabalho com várias coisas, eu trabalho com federalismo, trabalho com história dos Estados Unidos, acabei de publicar um livro sobre isso, trabalho com história militar, e muitos desses interesses vêm do meu gosto pela sociologia histórica, que é uma corrente de estudos sobre a formação dos estados. Originalmente, ela começou como uma corrente de estudos da formação dos estados através da guerra na Europa Ocidental, estudo do Charles Tilly, principalmente, mas ela tem ramificado em várias subcorrentes, inclusive aqui para a América do Sul e América Latina. Então, eu trabalho com isso. Inicialmente, eu só trabalhava com história militar, então, o que era um problema, porque no final dos anos 80, essa área era muito mal vista na academia, pelo fato de que se imaginava que todo interesse num objeto tinha a ver com uma identificação com esse objeto. Então, a pessoa que gosta de história militar gostaria também, eu teria um interesse muito forte em identificação com os militares. Essa é uma perspectiva complicada, porque, na verdade, assim, a gente deve observar os objetos de pesquisa com certo distanciamento. Eu, por exemplo, eu sempre sou cético em relação ao objeto, Então, a minha perspectiva não era essa. Mas, talvez por causa disso, esse campo demorou um pouco a se estabelecer, porque a gente estava saindo de uma ditadura. Mas acho que, assim, se a gente tivesse que ter uma identificação grande com objetos, teria estudos de genocídio, de nazismo, de limpezas étnicas, etc. Então, eu nunca busquei na história uma identificação. Eu vou estudar isso porque eu quero fazer essa pauta. Eu busquei porque eu tinha interesse em entender um assunto e eu acho que, desde então, desde que eu comecei, uma das minhas características é mudar de ideia em relação às hipóteses. Normalmente, eu começo com uma hipótese, mas se aí, no meio do caminho, os documentos começarem a me informar uma coisa muito diferente, não tem nenhum problema de mudar. Então, também, aos poucos, eu fui um pouco diferenciando meus interesses. Eu comecei com a Guerra do Paraguai, porque no final dos anos 70, início dos anos 80, no campo que aparentemente tinha muito pouca pesquisa na universidade, Eu acho que agora a gente já tem um volume razoável no Brasil, mas também em outros países, e a gente vai mudando. Por exemplo, eu acabei de publicar um estudo sobre as guerras atlânticas, então está mudando de interesse, mas mantendo um certo foco,
Professor, antes da gente entrar, né, diretamente no debate sobre a guerra, é importante a gente analisar o contexto histórico, né, da guerra, o porquê que ela aconteceu. O Uruguai, ele teve um papel muito importante nesses conflitos, né, entre o Paraguai, Brasil, Argentina e o próprio Uruguai. Explique aos ouvintes como era a política paraguaia até 1963. O Uruguai é importante porque a nacionalidade uruguaia não era reconhecida nem mesmo pelos uruguaios. Então, assim, a nacionalidade uruguaia surgiu no contexto da Guerra Cisplatina e, na verdade, foi uma solução até certo ponto improvisada para resolver o conflito entre o Brasil e a Confederação, depois futuro viria a ser a Argentina. Mas, enfim, a política uruguaia interna ela continuou muito vinculada ao que acontecia do outro lado do Rio da Prata. Além disso, assim, o Uruguai herdou um problema, que era uma quantidade enorme de brasileiros morando no seu território e com uma certa dificuldade de assimilação. Quando o Uruguai libertou seus escravos, no início da década de 1840, veio um outro problema, porque, vamos dizer, os estancieiros sul-rio-grandenses não reconheciam essa fronteira e invadiam o Uruguai para pegar os seus escravos, também porque eles traziam gado do Uruguai para ser processado em Pelotas, né? Então, a questão da independência uruguaia ela era de difícil resolução. Com a chegada dos blancos ao poder no início da década de 1860, houve tentativas por parte desse partido, desse segmento, dessa facção, de nacionalizar a fronteira, de tentar regulamentar um pouco mais a situação dos sul-rio-grandenses morando naquele território. Bom, isso criou um atrito com a elite do Rio Grande do Sul. A elite do Rio Grande do Sul pressionou o governo imperial a intervir. Eu diria que não era nenhum interesse imediato do governo fazer isso, mas ele foi compelido pela pressão da elite sul-rio-grandense, a qual a elite política imperial tinha interesse em satisfazer. Isso coincidiu com o movimento do outro lado do Rio, da Prata, né, do novo governo argentino, do Bartolomeu Mitre, né, de também favorecer a facção rival dos bancos, que eram os colorados, através de Venâncio Flores, que tinha sido um dos generais de Bartolomeu Mitre. Então, assim, Bartolomeu Mitre, só para você ver a confusão, ele tinha um general que não era argentino, que era uruguaio. Né? O Paraguai tentou construir uma aliança com o Uruguai, particularmente com os blancos, nesse momento, visando o governo do Lopes, visando, né, garantir que seria a soberania uruguaia, mas era uma aliança complicada, né? Porque, historicamente, assim, era muito difícil que os blancos conseguissem impedir uma intervenção. E, de fato, naquela situação, o governo paraguaio informou que qualquer intervenção no território uruguaio seria contra, né, o governo uruguaio e o povo, seria considerado como causas belli, né, bélica, né? Então, o Paraguai cumpriu a promessa, quer dizer, o Brasil intervém no Uruguai em agosto de 64 e, em novembro, começa a Guerra do Paraguai. A situação do Uruguai é uma situação muito instável, talvez instável demais para você imaginar que um Estado como o Paraguai pudesse basear sua política externa nessa integridade. No entanto, foi isso que a diplomacia do Lopes fez e ele cumpriu a promessa. Professor, dá para atribuir a instabilidade uruguaia o principal motivo da guerra? Acho que haveria guerra mais cedo ou mais tarde, né, por causa das disputas de fronteira, que eram muito intensas, principalmente na região sudoeste do atual estado de Mato Grosso do Sul.
sudoeste de Mato Grosso do Sul, noroeste de Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso. Agora, evidentemente, a eclosão da guerra foi acelerada pela determinação tanto do Lopes, do Solano Lopes, né, de cumprir os acordos com os bancos, como também a determinação brasileira de intervir no Uruguai. É curioso que, evidentemente, tendo, como ele provavelmente tinha, a percepção de que a intervenção também tinha apoio da Argentina, ele, num primeiro momento, deixou um pouco de lado e direcionou a guerra apenas contra o Brasil, provavelmente porque imaginava que haveria alguma cooperação de forças argentinas com o Paraguai. Mas, evidentemente, ele sabia que do governo do Mitre, do Bartolomeu Mitre, ele pouco poderia esperar. Então, assim, as causas da guerra, por mais absurdo que possa parecer, elas estão ligadas à instabilidade no Uruguai, né? O que ressalta a questão do processo de formação dos estados nessa área. Quando o processo ainda é incipiente, principalmente em relação ao território uruguaio, aos territórios que já formavam a República Argentina, isso torna, vamos dizer, uma mudança do status de poder muito rápida, né? Há uma incompreensão do que está acontecendo pelos principais atores políticos, e isso precipita a guerra. Eu digo isso pelo seguinte, né? Existe uma visão revisionista, que foi muito forte a partir da historiografia peronista argentina, e que há uma visão que tem, na verdade, como sua raiz o trabalho do Alberdi, que é um contemporâneo da época da guerra, né? E que vê a guerra um pouco como uma conspiração, né? Então, ela seria uma conspiração, ela foi premeditada, ela aconteceu, foi uma provocação, mas, assim, uma das questões sobre as quais eu estava falando é que, justo quando você está pesquisando, você se dá conta de que as coisas não são como você gostaria que elas tivessem sido, né? E elas não são menos interessantes por causa disso. Então, se você pega a guerra, ou pelo menos a sua eclosão, as famosas causas da guerra, né, que sempre são um capítulo importante, alguma coisa relacionada, de fato, ao processo de formação dos estados naquela região, você continua tendo uma situação muito rica, muito interessante, com atores políticos relevantes para se pensar. Professor, e o revisionismo, né, sobre a Guerra do Paraguai, que vem sendo estudado, vem se fazendo uma revisão sobre essa guerra há algumas décadas, né? Por exemplo, a historiografia, antes desse movimento revisionista, atribuía a guerra a alguns fatores como, por exemplo, a participação da Inglaterra, né? Atualmente tem até um livro interessante que tem o título como A Guerra do Paraguai é Nossa, alguma coisa nesse sentido. A historiografia atribuía a guerra à Inglaterra e também tinha uma outra questão. Também colocavam o Paraguai como um país muito desenvolvido, né, à frente do seu tempo, com uma economia muito boa. Explique aos ouvintes por que teve esse revisionismo sobre a Guerra do Paraguai e se a Inglaterra teve mesmo participação e, principalmente, como que era o Paraguai, né? Como era o país Paraguai até o momento da guerra. Pessoal, o revisionismo não é uma coisa só. Há vários. Então, não dá para você classificar um revisionismo. O revisionismo, na verdade, começou na própria época da guerra com o trabalho do Alberdi. O Alberdi era crítico da forma como a Argentina se unificava e pensou a guerra como uma grande conspiração unitária aliada com o expansionismo escravista brasileiro. Além disso, assim, o Alberdi também era informado por uma corrente de debate norte-americana, que era o slave power, né? Que era uma ideia de uma conspiração escravista. Ele usou, um homem muito inteligente, usou essa informação contra o Brasil. O Brasil está querendo expandir a escravidão.
Então, já na época da guerra, você tem as bases do que seria o revisionismo, basicamente a ideia da guerra como uma grande conspiração, a ideia do Paraguai, tanto como aliado dos federalistas argentinos, corrente a qual o Alberti era vinculado, como o Paraguai como um garante do republicanismo na região, e o Brasil como uma monarquia escravista que seria aliada aos unitários. Então, o americanismo estaria do lado dos paraguaios e dos federalistas argentinos. Então, também você pode ver que o Alberti já pensava a Guerra do Paraguai como um capítulo importante da longa Guerra Civil Argentina, que começou em 1810 e para ele ainda não tinha acabado. Assim, posteriormente, há outros revisionismos emergindo, o revisionismo historiográfico paraguaio, que vai ter como seu principal expoente o Juan Oleari, que faz uma tentativa, basicamente, de recuperar a figura do Lopes, do regime. Há vários revisionismos propostos por correntes autoritárias de pensamento na Argentina, no início do século XX. E depois, em meados do século XX, você tem um revisionismo nacionalista, peronista, que começa a pensar a guerra como uma questão que teria sido engendrada pelo imperialismo britânico, e depois esse pensamento ele é capturado pelo pessoal, pela corrente revisionista clássica, ligada à teoria da independência, enfim. E aí realmente entra essa construção de que a Inglaterra teria estimulado a guerra, porque o Paraguai seria um país assim, muito progressista e socialista. Então, o problema quando a gente vai para a documentação diplomática, não tem nada indicando que a Inglaterra favoreceu a guerra ou engendrou a guerra. Evidentemente que a diplomacia inglesa não tinha muita simpatia pelo Paraguai, mas assim, daí a provocar uma guerra na América do Sul é um pouco complicado. Assim, também uma certa dificuldade de saber o que era o Paraguai, porque o pai de Solano Lopes ele encomendou um censo no final dos anos 50, em que o Paraguai teve 1.200.000 habitantes, não tinha essa população toda. Então, há que se tomar um pouco de cuidado com as informações. O Paraguai era um país que, por várias razões, ficou muito tempo isolado, principalmente devido às guerras intestinas argentinas, durante o período anterior ao Rosas e durante o período rosista. É um país no qual a capital conseguiu um certo domínio sobre o restante do território, sobre os cabildos rivais. Então, Assunção se impôs contra outros cabildos. É um país também que viveu na sua primeira experiência republicana, 3 governos autárquicos e ditatoriais. E, particularmente, o primeiro desses governos, que é o menos estudado, que é o de França, tentou posturar uma aliança com o campesinato, basicamente campesinato de origem guarani. Então, depois, um pouco, esse processo foi desvirtuado pela oligarquia dos Lopes, que chegou ao poder. Mesmo assim, os Lopes não têm nada a ver com os caudilhos argentinos, eles comandam um governo hipercentralizado. E eles tentam e constroem um contato com a população através de uma série de autoridades intermediárias, juízes de paz, e também através de impressos. Uma coisa que está sendo mais estudada hoje, que são os jornais paraguaios, tanto os jornais de trincheira, que foram editados durante a guerra, como os jornais oficiais e os panfletos que já existiam muito antes. Então, de certa maneira, o Paraguai tinha uma organização social que era um pouco diferente das outras, e por isso havia
complicações paraguaias, complicações adicionais. Então, agora, era um governo muito centralizado. Ele tinha uma capacidade muito grande de chegar até a população. A gente está falando de um território pequeno, de uma população relativamente reduzida, uns 400 mil habitantes. Então, conseguia chegar à população. Agora, eu acho que o Paraguai foi vítima de 3 coisas, né? Do seu próprio governo, um governo muito autocrático, tomava decisões, às vezes, sem embasamento de um diálogo. Foi vítima do processo de consolidação da unificação argentina e foi vítima da política externa do Império. Evidentemente, assim, o Paraguai não era esse regime proto-socialista, o que não torna, evidentemente, menos interessante o estudo da estrutura agrária do Paraguai, da forma como o governo e o povo se comunicavam, do patriotismo que surgiu lá, da ideia que eles tinham da guerra, por que eles lutaram até o fim, nunca se renderam, né? Uma coisa bastante interessante. Então, assim, você considerar o Paraguai de outra forma, não tinha interesse sobre o assunto. Professor, como o senhor bem disse, né, no começo da sua fala, que essas relações entre Brasil e Paraguai, elas se estremeceram depois da interferência do Brasil no Uruguai, né, na disputa política que tinha, né, uma espécie de guerra civil que tinha dentro do Paraguai entre os blancos e os colorados, né. Explica um pouco aos ouvintes, de forma até mais aprofundada, talvez, se o senhor puder, né, por que o Paraguai olhava com maus olhos a interferência brasileira dentro do Uruguai? Vamos começar com as relações diplomáticas entre Brasil e Paraguai. Nem sempre elas foram ruins, tá? O Brasil tem um primeiro reconhecimento do Paraguai em 1826, uma missão diplomática ao Paraguai. Depois, com o advento da catástrofe que foi a Guerra Cisplatina para o Brasil, né, e até com a situação da regência, e principalmente, né, com o surgimento do governo de Rosas na Argentina, houve um afastamento. Daí o Brasil reconhece o Paraguai novamente em meados da década de 1840, com a missão, acho que não me engano, Pimenta Bueno. E aí há uma defesa muito forte da independência do Paraguai por conta justamente da oposição que vai se construindo contra o Rosas. Depois disso, o Paraguai era fundamental porque o sistema de rios dava acesso à província de Mato Grosso, que era uma área de expansão e uma fronteira. E basicamente foram feitos acordos e tratados para que houvesse livre trânsito, né, no Rio Paraguai acima dos seus afluentes. Evidentemente que esse trânsito era controlado na fronteira lá, em Pilar, mas ele permitia, né, a comunicação com o Mato Grosso, que era estratégica para o Brasil. Havia também contenciosos de fronteira. Então, eventualmente havia ali no sul de Mato Grosso situações em que tropas paraguaias, digamos assim, atacavam fazendeiros brasileiros lá estabelecidos, né? O Paraguai considerava essa área como Paraguai. Então, isso era uma questão que não tinha sido resolvida. A questão central é achar assim, por que o Lopes considerava, né, que a integridade uruguaia, particularmente o governo Blanco, era fundamental para a integridade do Paraguai, e por que ele baseou a sua diplomacia nisso. Acho que esse assunto está pouco estudado. Eu fico ouvindo hipóteses que o Paraguai escoava sua produção pelo Uruguai, não era bem por aí. O Paraguai produzia mate, quebracho e um pouco de algodão. Ele escoava pela Argentina também. Havia também comércio com outros países fora do eixo latino-americano. Eu imagino assim que é uma hipótese, eu não sou um estudioso das causas da guerra, né? O Lopes queria ser um player mais importante ali naquela região. Ele tinha ajudado
a negociar o fim de uma das guerras civis argentinas, em 59. E eu tenho, essa é uma hipótese, se não me engano, do Diego Abete, né? Ele queria ter ser escutado, né? E ele considerou uma coisa muito desrespeitosa da parte do governo brasileiro não ter participado das negociações com o Uruguai e a forma como a intervenção se deu. Então, provavelmente o Lopes imaginava que, se não tomasse uma atitude ali, haveria uma escalada de provocações, né, que, de alguma maneira, afetariam o seu prestígio internamente. Eu vejo um pouco por aí. Mas acho que, apesar de tudo que já foi pesquisado, né, seria interessante se pudesse entender melhor a escala de comércio exterior do Paraguai, as redes comerciais. Acho que isso ajudaria muito a pensar na formulação da política externa, as relações com o Uruguai, as relações com os bancos, que tipo de valores comuns eles compartilhavam. E talvez mesmo considerar que, possivelmente influenciado pelo Alberdi e por outras pessoas com quem eventualmente podia se corresponder, o Lopes acreditava que havia, de fato, um expansionismo brasileiro na região. Acho que o Brasil ia querer reincorporar o Uruguai, avançar nas fronteiras, então que era necessário tomar uma atitude. Professor, a guerra, né, oficialmente começou em dezembro de 1864, com a invasão do Mato Grosso por parte dos paraguaios, né? Explique aos ouvintes como ocorreu essa invasão e de que forma que o governo e o exército brasileiro reagiu. A invasão ocorreu sem que a declaração de guerra tivesse chegado ao Brasil, mas era lento mesmo. E, basicamente, as guarnições do sul de Mato Grosso foram pegas de surpresa. E a invasão, os paraguaios não respeitaram nem a propriedade nem a integridade das pessoas que estavam ali, né? Muita gente fugiu, né? Criou uma situação de refugiados ali nas serras mato-grossenses, né? Destruiu, basicamente, a pecuária, que era a principal produção da região. Então, assim, quando as notícias chegaram ao Brasil, elas foram recebidas com muita raiva, né, por conta da forma como a invasão ocorreu. E elas foram respondidas com grandes manifestações de patriotismo em todo o território. Até porque não se tinha um conhecimento mais profundo sobre o Paraguai e acreditava-se que a guerra seria rápida. Eu tendo a pensar que acreditava-se que poderia ser uma intervenção como a intervenção contra Rosas tinha sido, né? Até porque, assim, é difícil criar, saber se a população, até mesmo as elites brasileiras, não criavam uma certa confusão entre os regimes de Rosas, no final, e o regime de Lopes. Quer dizer, no final do regime de Rosas, ele estava muito desgastado. Então, foi mais simples montar uma coalizão contra ele. Mas acho que se sabia muito menos sobre o Paraguai. Então, há manifestações patrióticas muito fortes, no sentido de ativar um recrutamento espontâneo e voluntário para criar um contingente capaz de expulsar, de completar a intervenção no Uruguai, né, porque também tem isso. Uma vez a guerra com o Paraguai tendo se tornado uma realidade, muda o caráter da intervenção no Uruguai. Isso é pouco estudado. E também expulsar os paraguaios do Mato Grosso e depois do Rio Grande do Sul. A resposta demonstrou um patriotismo que talvez até ali não fosse conhecido. Esse patriotismo pega até na hora da gente pensar, né, o processo de recrutamento brasileiro, né, para a guerra do Paraguai.
Explique para os ouvintes como ocorreu esse recrutamento das tropas brasileiras durante a guerra. O Brasil tinha um exército muito pequeno, né? O exército tinha sido desmobilizado no início da década de 30 pela regência profissional, tinha sido criada a Guarda Nacional. Depois o exército foi reorganizado com o fenômeno do regresso, mas ele tinha cerca de 16 mil soldados por território, então era muito pequeno. Uma das principais questões no início era como ampliar o exército. Um volume de 50 mil soldados, eles achavam que seria suficiente. Então, você tem um exercício aí de demografia, né? De saber quantos soldados as províncias podiam fornecer. Tem um exercício de demografia baseado numa realidade que não era muito bem conhecida. Não tinha censo ainda nacional nessa época, né? Então, só estimativas das populações provinciais. A outra questão a ser considerada é que o recrutamento não era um assunto militar, como é hoje, né? Que você tem juntas de recrutamento, que emitem um certificado de serviço militar, que naquele momento o recrutamento era primeiro executado pela Guarda Nacional e depois era pelos juízes de paz, era um assunto civil. Né? E recrutava-se primeiramente os indesejáveis. Né? Só que o governo imperial sabia que só com os indesejáveis não ia conseguir constituir um exército motivado e grande, um contingente motivado e grande. Então, ele cria os corpos de voluntários da pátria, logo no início da guerra, que prometiam uma série de vantagens. O objetivo é estimular o recrutamento e modificar o tipo de recruta, né? Um recruta que fosse alguém, digamos assim, um pouco mais considerado, e foram feitas várias promessas aos voluntários. E a outra política que foi efetivada no início da guerra é que, evidentemente, as guardas nacionais podiam ser transferidas para o Exército, mas não havia direito a um procedimento para fazer isso, né? Então, se cria procedimentos de transferência, porque a Guarda Nacional era a maior instituição, né? Então, se cria procedimentos de transferência de guardas nacionais semelhantes aos que vigiam para os voluntários da pátria. Então, com essas medidas iniciais, as autoridades imperiais acharam que seria possível estabelecer um contingente que fosse numericamente capaz de resolver o problema do Paraguai. Mas a realidade é que não foi assim, né? Quer dizer, foi necessário continuar o recrutamento para atingir esse número. E, a partir daí, o recrutamento começou a afetar mais a indivíduos que normalmente estariam defendidos, né? Isentos. E aí a guerra vai se tornar impopular. O Brasil tinha um poderio bélico bom para uma guerra? No início da guerra, não. Ele tinha uma marinha de guerra que era bem maior que todas as outras. Tanto que se impôs na Batalha do Riachuelo e nunca mais houve uma contestação. Agora ficou bloqueado. Então, não. Agora, o exército brasileiro é muito deficiente, tanto em pessoal como em armamento. Evidentemente, havia especialistas, tanto que muitos haviam até mesmo ensinado no Paraguai, né? Havia um intercâmbio tecnológico, né? Principalmente na área de artilharia, entre brasileiros e paraguaios. Mas, assim, faltava um armamento que vai sendo comprado ao longo da guerra, e também faltava uma expertise para o tipo de guerra que o Brasil travou ali naquela região. Daí a importância dos corpos profissionais, né? Principalmente os engenheiros, os artilheiros e a área de corpos especiais. Professor, ainda no recrutamento, houve participação de escravos? Escravos como escravos, não, né? Desde o início da guerra, houve casos de fuga de escravos para servir no exército.
ou o caso de escravos que eram recrutados por engano, como se fossem livres, que alguns podiam permanecer. No final de 1866, com a situação militar muito complicada, principalmente depois da derrota na Batalha de Curupaiti, o imperador reuniu o Conselho de Estado e foi estabelecido que deveria se buscar o que deveria ter sido uma política mais agressiva de alforrias condicionadas, ou seja, o Estado Imperial libertaria os escravos da Casa Imperial, libertaria os escravos da nação, que eram os africanos custodiados, e apelaria aos proprietários privados para vender seus escravos, né, ao Estado, emancipando-os condicionalmente à necessidade de servir o exército. Agora, essa política ajudou a diminuir o número de escravos nas fazendas imperiais e palácios. No entanto, ela foi muito pouco efetiva em relação aos escravos particulares, né? Porque, na verdade, mesmo o governo pagando, havia muita resistência no momento em que o número de escravos diminuía devido ao fim do tráfico internacional e no momento também que o preço estava muito alto, né, de se desfazer dos escravos para vendê-los ao Império. Então, assim, acho que as pesquisas nessa área, particularmente as pesquisas em províncias e em arquivos estaduais, elas devem ser direcionadas no intuito da gente tentar entender quem vendeu o escravo nessas circunstâncias. Eu tenho para mim que o número pode ter variado entre 5 e 10 mil, oficialmente são 4.700 e pouco para o Exército e para a Marinha, né? Então, vamos dizer assim, em torno de 1/10, né? Não foi uma política emancipatória que tenha tido um impacto demográfico muito grande, né? Você imaginar que havia 1.500.000 escravos no Brasil. Os conselheiros de Estado imaginavam que seria possível obter 25.000 soldados, né? Mas isso ficou longe. Agora, há uma diferença, porque eu acho que muitas vezes a gente analisa essa questão com um pouco de olhos norte-americanos, entre o fato de que as fileiras eram pesadamente compostas de afrodescendentes, até porque havia muitos afrodescendentes entre setores mais pobres, e como é normal, eles formam o grosso da tropa, e a ideia de que eram escravos, né? Então, assim, acho que há muito uma presença do preconceito ali dos argentinos, os próprios paraguaios, é um exército de escravos, são todos macacos. Mas isso é porque as fileiras eram escuras, não porque o exército era composto por escravizados. Assim, há várias questões que foram abertas aí pelo Ricardo Salles, pelo Jorge Prata de Souza, né? Que são, bom, vamos estudar quem é, vamos fazer registro cartorial, vamos ver quem é que servia, quem é que vendia, né? Foi bom ou não foi bom para a experiência individual dessas pessoas servir ao exército? Né? Melhorou ou não melhorou? Tem uma série de perguntas que eu acho que só vão ser respondidas à medida que estudos regionais começarem a oferecer para a gente respostas, né? Tem muita coisa para o Rio Grande do Sul, principalmente o trabalho do Paulo Stal Moreira, né, que é um historiador de escravidão, uma pegada muito forte em arquivos, levantou. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem bastante. Tem o trabalho do Henry Cray sobre a Bahia, principalmente em relação aos corpos de zuavos, que eram regimentos negros, mas não de escravos, né? Não houve escravo servindo, porque o escravo tinha que ser liberto condicionalmente, uma alforria condicional, como também havia outras formas, né? Senhores libertavam o escravo, mas condicionavam que trabalhasse para ele um certo número de anos, né? Isso também que era necessário cruzar os estudos sobre esse tema
com os estudos sobre a dinâmica das alforrias, como, por exemplo, os desenvolvidos pelo professor Manuel Florentino, que faleceu esse ano, mas que publicou muito sobre a dinâmica das alforrias ao longo do século XIX, para entender como é que, eventualmente, os alforriados para a guerra podem ser pensados. Então, assim, acho que é um dos campos que encontra mais problema, não porque haja uma conspiração atualmente, mas porque é difícil, né? A classificação de cor é complicada de encontrar nos registros militares. Então, seria interessante tentar ver isso por província a província. Eu tentei fazer isso para Goiás há um tempo atrás, mas o arquivo estava em péssimo estado quando eu fui lá. Então, não consegui. Isso que agora melhorou. Mas tentar entender um pouco o impacto disso, né? Que regiões venderam mais, etc. Aparentemente, pelo menos pelos dados oficiais, o impacto foi muito maior na corte. Então, você tem um processo de alforria dos escravos da Casa Imperial, que era um impacto realmente muito grande, e de escravos urbanos, alforriados para servir. Professor, por que a Argentina resolveu se aliar ao Brasil durante o conflito? Ela já estava aliada antes, né? Isso é muito bem explicado no livro do Doratiotto. Eu acho que é a melhor explicação da história diplomática, né? Havia uma proximidade muito grande entre as forças do Partido Liberal Argentino, né, que são os unitários, e a Liga Progressista, que tinha chegado ao poder no Brasil para aquela época. Então, assim, já há uma aproximação muito grande nesse sentido. E, assim, o governo do Mitre, a partir lá de 1862, está no movimento para consolidar a unificação argentina. Ele conseguiu isso principalmente atraindo muitos dos antigos federalistas para a órbita do progresso, da economia, né, liberal argentina. Mas havia setores resistentes, principalmente no oeste, né, províncias mais ligadas até na dinâmica econômica com o Chile. Então, o Mitre vai enfrentar esses caudilhos nessa região, que representavam essa população, em guerras muito sangrentas, e também ele tinha interesse de neutralizar tanto os blancos no Uruguai quanto o regime de López, porque eram governos que potencialmente poderiam se aliar aos federalistas, né? Então, não estava descartada ainda a possibilidade de uma revolta federalista. E quando você observa os documentos diplomáticos brasileiros, né, mas até 1867 ainda se temia que Urquiza, que era a principal liderança federalista, mas que estava acomodado lá com o progresso mitrista, viesse a liderar uma rebelião. Então, assim, eu acho que o esquema do Mitre é um esquema proto-bismarckiano, né? O Bismarck é o chanceler que usou a guerra nos estados alemães contra a Dinamarca, contra a França, contra a Áustria, para unificar. E eu acho que o Mitre ele combina, né, o esforço externo e interno no intuito de consolidar o Estado argentino unificado. Ele perdeu pessoalmente, porque se desgastou num tal nível que ele não conseguiu impor o seu candidato a presidente, que era Rufino de Elizalde, né? Foi eleito domingo Faustino Sarmiento, que também era um liberal, só que não era da facção do Mitre. Mas o esforço de unificação argentino, ele avançou muito. Então, você me pergunta, bom, por que a Argentina se aproximou do Brasil? Porque para as elites centralizadoras, se aproximar do Brasil contribuía para o processo de unificação. Eu acho que a Argentina é o grande vitorioso da guerra, principalmente o seu segmento unitário, né? Porque eles saem da guerra com uma situação interna e externa muito melhor do que interna.
evidentemente ficaram com dívidas, desgastes, mas assim, se você pensa no longuíssimo prazo, né, o avanço é muito grande. Professor, a Batalha Naval do Riachuelo, né, é considerada uma das principais vitórias brasileiras frente aos paraguaios, né? Explique aos ouvintes por que essa batalha foi tão importante. Ela foi importante porque ela fechou o Rio Comércio com o Paraguai. Na verdade, assim, o Paraguai, quando declarou guerra com a Argentina, ficou com o comércio muito bloqueado, comércio exterior. Dificilmente passariam navios ali para abastecê-lo, né? Mas ele fechou o comércio ribeirinho com as províncias argentinas, que de alguma maneira do norte, nordeste da Argentina, que de alguma maneira poderiam contribuir. E a derrota também viabilizou a ocupação paraguaia da província de Corrientes. Então, assim, a derrota no Riachuelo, combinada, né, com a derrota da expedição que deveria ter chegado ao Uruguai, que foi derrotada no Rio Grande do Sul, ela termina com as esperanças que o Lopes poderia ter de uma rápida campanha, né? A ideia é que essa campanha salvaria os blancos, levantaria os federalistas argentinos e criaria situações para uma negociação. Mas com essa derrota, por exemplo, Urquiza não vai ser leal ao Paraguai. Eu posso dizer, ela aumentou muito os custos para os federalistas argentinos se aliarem ao Paraguai naquele momento. Professor, explique também por que essa guerra durou tantos anos, né? Você falou que os brasileiros acreditavam que seria uma guerra de tiro curto, né? Uma guerra rápida. Por que ela se arrastou ao longo de alguns anos? Ela durou tantos anos, primeiro pela dificuldade de logística, né? Tanto para movimentar quanto para abastecer as tropas brasileiras, né? Também devido à inexplicável inação da Marinha, né? Que é um outro assunto que eu acho que ainda está esperando. Né? Por que a Marinha levou tanto tempo para fazer a passagem de Humaitá e chegar até Assunção? E durou principalmente porque o Lopes nunca se rendeu, ele realmente acreditava que a derrota seria o fim, né? E pelo fato da população paraguaia, uma parte considerável tê-lo acompanhado nessa crença de que a invasão significava o fim de um modo de vida. Então, a resistência dos paraguaios é uma coisa assombrosa até o final. E ela custou muito caro ao Paraguai, em termos demográficos. A maioria das pessoas que morreu, não morreu em batalha, né? Morreu de fome, morreu de epidemias, né? Morreu de remoção. Então, a guerra se arrastou por esses fatores todos. O Paraguai foi terrível, porque à medida que os paraguaios recuavam, eles iam levando a população, mas não a capacidade de alimentá-la, né? Então foi realmente terrível. E, por outro lado, assim, o Brasil sempre insistiu no cumprimento total do Tratado da Tríplice Aliança, uma obsessão do imperador. O que o imperador queria com isso? Alguma coisa que tem que ser mais pesquisada. Mas, pelo que a gente entende, o imperador via a vitória total contra o Paraguai, ou seja, a deposição do Lopes, né, como um ponto de honra. Se isso não fosse feito, o Brasil estaria exposto na região. Então, enquanto, por exemplo, autoridades argentinas e uruguaias topavam negociar uma paz, né, o Brasil não aceitou. E o Brasil segurou o Tratado da Tríplice Aliança até o final. Depois vai rompê-lo na ocupação, mas vai segurar até o final. Professor, durante a guerra, existem relatos de casos de deserções? E se ocorreu, existia alguma pena para isso?
A deserção tinha várias penas, né? No lado paraguaio era a pena de morte. Já há muito levantamento, porque no lado paraguaio houve deserções também. Né? E no lado brasileiro também houve deserções, no lado aliado também houve deserções, né? Que variavam em várias punições. A deserção acontece pela desesperança, pelo queixa contra más condições, é um fenômeno comum a todas as guerras. Né? Eu relato apenas assim, desertar para o lado paraguaio não é um bom negócio. E a pessoa podia desertar e tentar voltar para casa. Entre os paraguaios também tem os casos curiosos, que é a fuga de prisioneiros de guerra, que são soldados paraguaios que fogem para voltar ao Paraguai. Agora, pesquisas mais recentes têm encontrado muitos casos de deserção do lado paraguaio, né? Nem todos os soldados ficaram até o fim, e aqueles que eram capturados, eles eram uma pena de morte, recebiam pena de morte. Mas é algo ainda pouco estudado, né? Mas há deserções coletivas também, a mais famosa é a deserção de Basualdo. É o seguinte, eram as forças da província de Entre Rios, que eram leais à Urquiza, né? Essa força inteira desertou, não queria lutar contra os paraguaios. E aí, como foi uma deserção coletiva ligada a uma província que tinha um comandante cuja neutralidade era importante para os esforço de guerra argentino, não houve punições. Então, assim, ser punido ou não ser punido depende de uma série de fatores que estão envolvidos. Né? Então, a deserção coletiva como essa não tem problema. Já as deserções argentinas que ocorrem em La Rioja, né, que é uma província próxima ao Chile, que é comandada por forças federalistas que são radicalmente contra o presidente Lito, aí tem guerra civil para tudo isso, entendeu? O fenômeno de deserção pode ser pensado também do lado brasileiro, as deserções no front e as deserções de recrutas que estão sendo encaminhados para a guerra. Né? No meu estudo, mais ou menos nas províncias do Norte e Nordeste, mais ou menos 50% não chegavam. Ou porque desertava, ou porque encontrava as mais diferentes questões legais para ser dispensado. Então, a questão da dispensa, que não é uma deserção, ela tem que ser contabilizada nas razões que os recrutas inventavam, criavam, descobriam para não servir. Que razões eram essas mais comuns, assim? Basicamente, podia ser o trabalho em um ramo estratégico da economia, como estradas de ferro, tropeiros, né? O fato de ser um homem legalmente casado, ser arrimo de família, ser funcionário público, você tem as mais diferentes justificativos para não servir. Né? Como essa guerra durou tanto tempo, né, esses países precisaram de fiadores, né? Explique aos ouvintes quem ajudava economicamente para que a guerra continuasse. Se o Brasil, a Argentina e o Uruguai tinham algum aliado econômico e se o Paraguai também. O Paraguai não tinha nenhum, porque não conseguia comprar. Né? Então, o Paraguai é um esforço enorme de autossuficiência, mas que não deu certo. Eles conseguem até produzir algodão e pólvora, mas não conseguem produzir alimentos para a população inteira. É uma parte da tragédia paraguaia. Né? E é uma atividade que no Paraguai acabou sendo exclusivamente desempenhada por mulheres, por conta da falta de homens na agricultura. Olha, a guerra foi sustentada por empréstimos externos, principalmente ingleses, mas ela foi principalmente sustentada pela inflação. O trabalho do Doracciotto, por exemplo, demonstrou mais isso. Né? Quer dizer, pela inflação, dada a dificuldade de criar impostos, a inflação e a carestia sustentaram grande parte do esforço de guerra. Né? O que coloca uma questão de quem pagou, né? Quem pagou pela guerra, como que normalmente faz isso em qualquer conflito, é a população mais pobre.
E também nos levanta uma questão ainda pouco pesquisada, que é o custo da guerra no dia a dia. Com escassez, com aumento de preço de produtos básicos, etc. E como isso impactou na população, por exemplo, das cidades mais importantes do Brasil. Acho que isso ainda está esperando um trabalho, um tema que está prontinho, né? Que pode ser talvez visto pela imprensa, por revoltas contra a caristia, mas o fato é que a guerra foi muito cara para a economia brasileira. Ela custou vários anos do orçamento, né? E foi difícil para recuperar depois. Né, além das milhares de mortes, né, centenas de milhares, morreu muita gente, não só pela guerra, né, em detrimento de outras coisas, como fome, doenças, como você bem explicou. A economia também sofreu, né? Como que foi, após o fim da guerra, essa tentativa de recuperação econômica por parte dos países envolvidos? Olha, para a Argentina foi mais fácil, porque boa parte dos fornecedores da guerra, como Léssica e Lanús, eram argentinos, então houve uma acumulação ali com a guerra, uma acumulação que para mim também não está muito bem estudada até hoje, né? Para o Brasil foram anos difíceis, bem que basicamente numa economia agroexportadora, com base principalmente no café e na subsistência, vamos dizer assim, o recrutamento impactou muito sobre os trabalhadores livres, né? Então, por exemplo, o recrutamento das províncias do Norte, como do Nordeste atual, ele impactou sobre a oferta de trabalhadores livres. O que a gente não sabe direito é quanto isso impactou. Então, é um tema curioso. E vou ser mais claro com você, tá? As observações do embaixador americano no Brasil, James Watson Webb, período imediatamente anterior ao início da guerra, diz o seguinte: olha, com o fim do tráfico internacional, o preço do trabalho nas cidades, principalmente no Rio de Janeiro, aumentou muito. Né? O custo aumentou muito. Ele dizia, talvez apenas para justificar um salário maior, que era mais caro se manter no Rio de Janeiro do que em Londres ou Paris. A gente não sabe qual a velocidade disso, tem que ser uma negociação, né? Então, a guerra, o preço do trabalho escravo ele já vinha subindo. Agora, a guerra ela incidiu muito sobre o trabalho agrícola livre. Ainda não vi um trabalho que discuta isso. Somente no Nordeste, onde o trabalho livre já era preponderante nesse momento para a agricultura, né? Regiões de algodão, regiões de cana-de-açúcar, o quanto ela incidiu no preço do trabalho e no custo final da produção. Também ela incide duas vezes em relação à produção para o mercado interno. Ela incide porque você tem um aumento mesmo de preço devido à inflação, como também pela saída de trabalhadores para o Exército. Agora, na província que mais produzia para o mercado interno, que é a província de Minas Gerais, você tem o menor índice de recrutamento entre as províncias brasileiras, né? A província mais populosa recrutou menos, né? Então, talvez haja alguma ligação em relação à resistência mineira a participar da guerra por conta da natureza dos produtos. Mas, novamente, João, ainda estou esperando um trabalho definitivo sobre por que Minas Gerais contribuiu tão pouco com o esforço de guerra. Gostaria muito de ter esse trabalho. Qual a importância, né, da batalha de Cerro Corá para o final da guerra, né? A importância de Cerro Corá é que destrói o que sobrou do exército paraguaio e mata Lopes. Agora, veja bem, a morte do Lopes não era desejada pelas autoridades brasileiras, sejam civis ou militares, queriam pegar o Lopes e prender.
porque a morte dele criou um mártir, né? O sacrifício, né, supostamente dito, né, morro com minha pátria, então não pegou muito bem ele ter morrido em combate. Criou todo um mito que depois foi muito explorado pelo Paraguai. Agora, a importância, assim, basicamente o imperador condicionava o final da guerra à captura do Lopes. E aí acabou. Isso também tornou mais fácil obter a rendição de forças paraguaias isoladas. No final da guerra ainda tinha forças. A Bernardino Cavalheiro estava em algum lugar do Mato Grosso do Sul. Então, isso, né, tornou a rendição dessas forças dispersas mais fácil, né, e impedindo a continuação de um longo período de guerrilhas. Mas estava todo mundo exausto, né? Os paraguaios estavam exaustos e os brasileiros também estavam exaustos. Ela é o capítulo final da guerra porque leva à morte do Lopes. Aí é preciso entender melhor o que o Lopes queria, né? Ele ia ficar vagando pelo território, ele ia tentar se reorganizar. Há uma disputa entre o Duque de Caxias e o imperador em relação ao que é o final da guerra. O Caxias achava que com a tomada de Assunção a guerra tinha acabado, mesmo que houvesse forças paraguaias operando no interior, não valia a pena o custo de continuar. O custo não cobriu o benefício. E o imperador acreditava que enquanto Lopes estivesse vivo, ele poderia eventualmente voltar ao poder, quer dizer, voltar à Assunção, né? Então, essa disparidade de avaliações é importante, né? Porque daí o imperador empreendeu a guerra pela campanha das Cordilheiras. Basicamente é uma caça ao Lopes, né? Mas que morre muita gente. Então, é interessante pensar nessas perspectivas no final, o que era para cada comandante, o que significava o final da guerra. E isso dá um pouco uma ideia para a gente sobre a questão do propósito, né? Qual o propósito da Guerra do Paraguai? É um propósito bastante abstrato em si, né? Quer dizer, o propósito é acabar com o governo do Lopes, porque ele afrontou a honra nacional. Não é um propósito necessariamente ideológico ou econômico, como na Guerra Civil Americana, assim, está lutando para estabelecer o trabalho livre, para acabar com a escravidão. É uma outra coisa, é um propósito do Estado Nacional Brasileiro, da afirmação do Estado Nacional Brasileiro nas regiões limítrofes. Mas é muito difícil você entender esse propósito porque ele é super abstrato. Justamente sobre a questão do propósito, né? O que a aliança conseguiu vencendo a guerra? Bom, a aliança composta pelos liberais argentinos, da Liga no Brasil, Liga Progressista, e pelos colorados uruguaios. Em princípio, a aliança conseguiu derrotar os inimigos dos federalistas, os colorados e os paraguaios. Uma aliança que, na verdade, reflete um movimento modernizador das cidades litorâneas contra forças mais conservadoras, digamos assim, que estão colocadas no interior. Então, de certa forma, para mim, é uma afirmação de cidades litorâneas sobre alternativas interioranas conservadoras. A aliança, o que ela criou foi uma nova proposta para a forma como os estados iam se organizar e como seria a diplomacia entre eles a partir de então. Quer dizer, a partir do final da Guerra do Paraguai, a guerra em si ela deixa de ser um instrumento para a resolução de questões internacionais, e a diplomacia passa a atuar nessa área. Professor, para finalizar, o senhor indica alguma ou algumas obras para quem desejar iniciar ou se aprofundar nos estudos sobre a Guerra do Paraguai? Eu acho que o livro do Doratiotto, Maldita Guerra, é um grande livro.
o livro do Ricardo Salles, Guerra do Paraguai, Escravidão e Cidadania na Formação do Exército, um grande livro. Vi uma pele exposta, né, Espada de Damocles, o Exército e a Crise do Império, o Jorge Prata de Souza, Escravidão à Morte. Acho que tem muita gente boa produzindo aí, né? E acho que, assim, ao contrário da minha geração, que estiver começando agora, começa com uma base mais firme. O assunto está absolutamente esgotado, como eu falei aqui, a gente tem muito material. Internacionalmente, tem o trabalho da Vera Bling-Weber, né, que é importante. Tem uma historiografia muito boa sendo desenvolvida na Argentina, principalmente o trabalho da Maria Vitória Barata, e tem muita coisa aparecendo. Muito bem, esse foi o professor Vitor, convidado do Pod História de hoje. Muito obrigado pela sua participação, professor, e até a próxima, pessoal. Obrigado, João. Obrigado, pessoal que nos ouve também, pela atenção.